Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma chamada do Incol. Eu, Jussi Avata, hoje estou um pouquinho rouca, junto com a minha parceira Aline. Tudo bem, galera? Gente, queria começar dizendo que hoje a nossa chamada promete. Mas antes da gente chamar as nossas convidadas, Não deixa já de seguir a gente nas redes sociais, compartilhar muito esse vídeo para que ele alcance aí o maior número de pessoas. Vocês já sabem, isso aí vocês não podem deixar de fazer, de acompanhar o nosso canal, não é, Aline? por favor, hein? A gente espera vocês lá. E vamos lá, como vocês já devem saber, eu estou à espera da Dona Mariana. E com isso, hoje o nosso episódio é especial. Vai ser maternidade com a nossa rotina de TI. E aí, Aline, um baita desafio com duas mulheres hoje muito inspiradoras, né? Mamães super poderosas que estão aqui para contar pra gente os desafios e as suas lindas histórias na maternidade com a rotina dentro de consultorias de tecnologia. Elas são gestoras de pessoas, líderes e gestoras de projeto. Sejam muito bem-vindas, Beth e Nádia. Obrigada. Meninas, vou começar contando pro pessoal. A Ju, né? Tá todo mundo agora sabendo, é oficial. Tá esperando a Mari, a nossa estagiária, já vai ser podcaster desde cedo. E aí a Ju trouxe essa proposta de, cara, queria abordar um tema sobre maternidade. E ela falou, eu pensei em chamar uma pessoa, me contou quem era a Beth. E eu falei, cara, eu preciso chamar uma pessoa, porque quando ela falou do tema, Nádia piscou assim ó, na minha cabeça. Eu falei, eu não posso chamar outra pessoa que não seja a Nádia. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho e acompanhar a história da Nádia, mas eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem para o pessoal de casa e, óbvio, contar um pouquinho da maternidade de vocês e o que vocês fazem como carreira. Você começa, Nádia? Começo. Bom, sou a Nádia, sou gestora de administração de pessoal numa empresa de TI, no mesmo local onde a Aline trabalha. E eu até então, eu não tinha noção do quanto que eu seria para esse lance maternal, porque eu não queria mais ser mãe. E de repente aconteceu de ser mãe. Então, foi tudo uma surpresa. Não acreditei, tanto que eu fiz 3 testes para ver se era verdade, ainda mais de sangue. Nunca ouviu falso positivo, Nádia. Pois é. E aconteceu da minha gravidez. Foi uma gravidez bem desafiadora, porque além do meu problema gestacional que eu tive, também meu filho foi descoberto uma cardiopatia durante a minha gravidez. Então, desde o início, foi muito desafiador. Mas, enfim, passamos por momentos e estamos hoje colhendo frutos muito bons. Nossa, eu não consigo nem imaginar, Nádia, o que você passou, porque acho que eu sou de ter sido constatada aí com diabetes gestacional, agora no fim já fiquei mega abalada. Eu imagino você desde o início ter que passar por todo esse processo. E descobrir um amor que, né, poucas não, Exato. né? Muitas mulheres sabem, mas Sim, é um amor diferente, né? total. Não tem, eu sou a inexperiente aqui nessa mesa hoje. Vou fazer várias perguntas. E aí, vamos escutar a história da Beth. Quem é a Beth? Quem é a mãe Beth e a profissional Exato. Beth? Eu me chamo Beth Ginato, eu sou mamãe aí de 2 lindos meninos, né? Eu trabalho aí como gestor de projeto numa empresa de TI. E aí eu tive 2 histórias bem diferentes, né? Há 17 anos atrás eu tive o Pedro, eu era bem nova, iniciando carreira. Então era um desafio que para mim foi muito grande, porque eu tinha que conciliar a maternidade, o novo, né? Mas aí o input da carreira de TI, né? Então para mim isso foi muito desafiador. Mas ok, recentemente, aí, ano passado, tive o Rafa, né? Ele é um bebezinho, tem 1 ano, então já estou numa outra fase, né? Mas com ele, e como todos dizem, né? A primeira maternidade nunca é igual à segunda, e realmente não é, né? Eu tive alguns momentos onde eu era muito nova,
O Pedro era muito quieto, então a conciliação foi desafiadora, foi, né? Porque um bebê chorando de madrugada, você não sabe o que fazer, né? Não é a mesma coisa que você tá num projeto e um desafio de alguém perguntar o que você tem que fazer e você conseguir direcionar, né? É um pouco diferente. Mas agora eu estou numa outra fase, né? Um pouco mais velha, uma maturidade. E o Rafael é uma criança bem hiperativa. Então, é completamente diferente do primeiro. Então, são desafios completamente diferentes em ambas as partes, né? Mas é uma coisa deliciosa, assim. E acho que foi 2 gravidez tranquilas. Eu não tive problema algum, né? Exceto o peso, né? Que a gente sabe que muda um pouquinho. Mas acho que do resto foi super tranquilo. O objetivo hoje é traumatizar a Juliana, hein, galera? Elas estão tentando, viu? Confesso com vocês que elas estão tentando me traumatizar. Mas vai dar certo. Agora eu já não tenho o que fazer, né? Tá na reta final já, né? Bom, bora lá. Hoje a gente preparou algo um pouquinho diferente. Então vamos lá, gente. Como a gente tá fazendo um episódio especial, é sobre maternidade, a gente vai fazer cards, tá? Então, essa tela aqui tem alguns cards, eles vão sair na tela aí pra vocês acompanharem as perguntas, beleza? E aí, meninas, vocês vão ter a oportunidade aqui de responder e a gente vai falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, bora abrir o primeiro. Vamos lá. Em que momento você se sentiu preparada para anunciar sua gestação a todos da empresa? Uou! O anúncio, né? O fatismo. E agora eu quero ver a resposta da Nádia, porque ela já não estava mais nem preparada para anunciar para ela mesma. Exato. Bom, no meu caso, eu logo quando eu descobri, eu esperei ter a confirmação do exame de sangue, fazer o primeiro ultrassom, e aí depois eu comentei com o meu diretor, já anunciei para ele, para justamente ele já saber e a gente montar um plano para ir se preparando e tudo mais. E aí, passado 2 meses, eu falei para minha equipe, né? Contei para minha equipe, falei para todos eles, aí já esquematizei quem seria a pessoa que ficaria no meu lugar. Então, eu não quis esperar tanto para também não pegar as pessoas muito em cima da hora para se prepararem, né, em relação a isso. E o natural foi acontecendo com as demais pessoas, enfim, que eu tenho contato, acabaram ficando sabendo. Mas foi mais ou menos nesse tempo, assim, porque eu ficava muito preocupada. Eu não posso demorar, porque as pessoas precisam se preparar, é muita coisa para fazer, eu vou ficar muito tempo fora e tudo mais, então eu já logo anunciei, assim. Logo que soube, já despertou aquele planejamento de mãe, né? Eu confesso que eu fiz um pouco diferente. Eu segui a orientação da minha médica, né? E eu acabei anunciando aí, eu já tava com quase 3 meses quando eu anunciei. Você De 2 anunciou pra antes 3. dos 3. Anunciei, eu descobri minha gravidez com 5 semanas. Um mês. Nossa, foi Um mês e super pouquinho, cedo. Foi. E a Beth, que teve 2 momentos, um início de carreira e um Não, e eu tenho depois. 2 histórias. Sempre eu vou ser longa, né, gente? Mas assim, na minha primeira gestação, eu segui também a orientação da minha médica, né? Eu sou muito by the book nesse sentido, e aí eu tento, né, fazer a balança. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o meu gestor imediato, eu pedi para que ele não falasse para ninguém, mas eu anunciei para ele, né? Mas eu aguardei publicar para todos os demais, né? Aos 3 meses. Mas o engraçado foi que quando eu fui anunciar que eu estava grávida, eu tive uma devolutiva que eu quase caí da cadeira, no sentido de que você seria promovida, né? E assim, você teria um novo cargo, porque assim, eu trabalhava para um cliente e esse cliente queria me contratar. Né, e todas as vagas, né, quando são abertas, né, acontece muito, né, na consultoria, né, os consultores ser contratados pelas empresas, né, e só que uma gestação você não consegue fazer uma contratação de uma pessoa grávida. Então, assim, eu seria promovida, seria contratada pela empresa, mas eu anunciei a gravidez. Mas, assim, também não sabia, né, que eles estavam fazendo toda essa movimentação. Então,
há 2 meses atrás, eles comentaram que estava trazendo uma vaga do Rio para fazer essa contratação, então eu fui pega de surpresa em dois momentos, né? Já é difícil você fazer um anúncio, né, para a empresa, porque você tem toda a preocupação por detrás, e de repente receber essa devolutiva, né? Mas infelizmente, né, não segui na vaga, continuei o meu trabalho, né? A gente colocou todos os recursos para fazer a alocação e redirecionar as atividades, né? Isso na primeira gestação. E na segunda, foi um pouco diferente, né? Assim, o projeto estava no momento mais crítico, né? Que engraçado que foi um momento mega crítico, né? Para falar a verdade. E eu tive que fazer esse anúncio. Ok, fiz esse anúncio, consegui levar esse projeto mais à gravidez, né? Então, é aquela coisa, né? Os hormônios estão muito aflorados pela minha barriga, pela minha gestação. Por outro lado, o projeto estava pegando fogo e todo mundo também estava aflorado dado o momento, né? Então, foi aquele desafio de autocontrole, né? Mas o legal é que o projeto terminou junto com a minha gravidez. Então, assim, eu saí de licença 12 de setembro e o projeto terminaria 15, né? Então, o meu anúncio do Go Live foi um pouquinho antes do projeto. Tivemos né? Go Live duplo nesse Exatamente, sentido, né? exatamente. Mas aí foi ok, porque eu não precisei fazer nenhum repasse, eu consegui chegar até o final, né? Apesar de ter saído dia 12 até no dia 15, eu fiquei, né, nos bastidores conversando com todo mundo em paralelo para garantir que o projeto tinha dado Go Live. Caracas, e que foi história super muito doida. sucesso. E quando é que ele nasceu? Ele nasceu dia 22. Caracas, você foi até o final mesmo. Foi até o finalzinho mesmo. Você falou sobre algo polêmico. Estou polêmica hoje. A Juliana já me olhou, a Aline. Estou polêmica. Cara, essa história, né, da primeira gravidez sobre ser promovida e como é que você enxerga isso e como é que você lidou com essa sensação na época? Sim, foi bem desafiador, né? Como eu disse, né, nessa primeira gestação, eu tinha 25 anos, né? Então, eu estava ali naquele estágio de sair de um consultor júnior para ir para um pleno, né? Fazer a transição, né? Dos status aí que é comum de todos, né? Então, no primeiro momento, eu confesso que aquilo me deu uma baqueada, assim, né? Eu fiquei aí uma semana, tipo, talvez não me lamentando, né? Mas, tipo, era algo que eu queria muito que acontecesse, né? Todos querem e buscam ascensão. E realmente conciliou, assim, né? Bateu de frente com a minha gestação. Mas, assim, eu acho que eu acho que a gente tem que pensar é momento, né? Eu acho que, assim, existe momento e, assim, a gente precisa fazer uma trilha num caminho feliz, né? Então, o que eu pensei? Se não foi para ser agora, não era para ser. E realmente um fato curioso, né? Depois de algum tempo, eu confesso que eu levei aí uns 15, 20 dias para poder assimilar, né? E entender que aquilo não era o momento, né? E seguir com a minha gestação, né? O foco naquele momento era, ok, então eu vou fazer o meu, a gente brinca, né? O arroz com feijão, né? Vou continuar fazendo as minhas atividades linkada com a gestação e vou seguir o caminho que tem que acontecer. Mas aí eu confesso que logo depois, né, depois aí de 1 ano, 2 anos, infelizmente a empresa, ela foi vendida, encerrou as atividades aqui no Brasil, ficou só para fora. E aí eu tive a autoconfirmação lá atrás, né? Falei, nossa, lá atrás eu pensava, poxa, queria tanto, né? Me punir alguma coisa, poxa, não era o momento de eu ficar grávida. E fiquei, mas assim, depois quando eu falei, não, acho que não é o momento, não tinha que ser, realmente eu descobri Você que teve a Que não confirmação. tinha não que era ser. para ser, né? Porque E hoje, depois, né, de ter passado o tempo e vocês estarem em posições de liderança, como é receber uma notícia dessa de um liderado? Vocês já tiveram essa oportunidade e tiveram que reagir a isso? Porque eu fiquei brava com o gestor da época, quando você contou a história. Cara, não era o momento dele falar, você ia ser promovida? Ai, já me irritei com ele. eu assim, confesso que naquele momento eu senti um pouquinho assim também, né? Mas assim,
eu penso muito, assim, no que tem que ser, né, assim, de fato tem que acontecer, assim, mas, assim, o ser humano, ele encara de outra forma sempre, né? Então, assim, a gente tem que ter aquele, né, autocontrole para falar, não, gente, ok, não é para ser, estou grávida, é um momento mágico, maravilhoso, né? A minha descoberta da gravidez foi um ponto também, não sei se a gente pode falar depois, mas foi muito engraçado, né? Eu tomei bronca até a médica, porque, assim, poxa, você não sabe ler casas decimais, né? Porque, assim, eu descobri que eu estava grávida lá, com os meus 22 milhões, né, de itens, e aí tava assim, 25 mil, o meu é 22. Eu olhei e falei, 22 eu não estou grávida. Aí o que que eu fiz? No dia seguinte eu fui viajar com a minha mãe, eu corri, eu fiz um monte de coisa que não era para ser. Só que aí na segunda-feira eu contei pra minha amiga olhou e falou: acho que tem alguma coisa diferente aí, liga pra médica. Eu, doutora, eu estou grávida mesmo? Porque aqui, 22. Ela falou: então, leia as casas desse mãe. Você tá tipo 22 mil unidades, não 25 unidades. Você viu o desespero da criança, né? Quando a gente recebeu o anúncio. Então é uns fatos curiosos que acontecem. Eu não sei se aconteceram com vocês, mas comigo vários fatos. Eu, por não ter acreditado, eu mandei para uma amiga que é Ah lá. médica. Ela é nutricionista, né? Aí eu peguei e mandei para ela. Aí ela pegou e me xingou na hora. Ela, filha, muito grávida! Não, tá vendo? Acontece muito. Né? Muito grávida. Eu falei, bacana. E agora? Agora o que eu faço? Eu nunca cheguei nessa fase, né? Não sei essa fase do joguinho. Justamente porque, assim, você quer, né? Eu já era casada, né? Assim, enfim. E eu queria muito ser mãe, né? Porque eu acho que, assim, eu amo o que eu faço, né? Assim, já trabalhei com a Juju, sabe como é, né? Assim, amo o que eu faço. O meu time é meu time, eu sou mãe. Eu tenho esse apelido carinhoso dentro da empresa. A mãe que protege todos. Então, assim, é legal você receber essa notícia. Mas como eu estava na ascensão de carreira, né? Eu tinha ali o fato da mão, mas eu não queria acreditar, né? Que era verdade, né? E aí, quando eu cheguei para expor e sabendo da promoção, aí realmente eu fiquei mais, né? Um conflito emocional, né? Exatamente. A minha curiosidade, né, é que eu realmente planejei, tava realmente tentando, então eu não tive esse impacto de, Essa tipo, dúvida. de achar que eu vi um grávida ali, né, e não tava acontecendo. Então, realmente, quando eu olhei o grávida, eu realmente esperaria que de alguma forma, em algum momento eu tivesse, né? Mas a gente tem aquele choque, a gente acha que é mentira, a gente bate o olho e fala que é mentira. Uma curiosidade, eu estava viajando a trabalho e estava com algumas pessoas do trabalho, inclusive a Beth, nessa viagem. E aí eu tive que passar a viagem inteira falando, ai, por que você não bebe alguma coisinha? Não tô com vontade. Estou de Tô dieta. de dieta. Estou de dieta. Quem está de dieta numa viagem? Não sei. Ninguém. Não sei. Nem mesmo a Juliana, bem estranho. É Ela muito ela estranho. também me enganou durante um tempo, tá? Porque a gente já tinha o podcast, a gente teve uma reunião com um convidado, a gente foi fazer uma prévia antes de conseguir trazer ele e tal. E aí ele falou assim, ele nunca bebe. Aí ele falou assim, vamos descer em tal lugar e tomar um chopp. Eu não sou do chopp, mas eu falei, vamos. Desci. Aí a Ju, não vou querer. Também não quero fritura. Também eu falei, gente, que chatice. A gente aqui, ó, querendo convidar o cara e ela nessa chatice. Aí depois de algumas semanas eu descobri o que a chatice era. Ela na aguinha e eu falei, não, a gente tem que socializar aqui, Juliana. Vai, um chopp? Ela, Eu também não entendia por que ela não queria. Porque a Juliana é da festa, né? Eu tava Não, passando é verdade. muito mal. Esse dia que a gente fez que a gente foi conversar com esse convidado, eu estava passando muito mal. Uau. Quando a batata frita apareceu na minha frente, foi a salvação, eu acho que pra ter erguido meu pequeno ápice. Foi, ressuscitou, né? Ressuscitou. Aí eu consegui até interagir, porque até então eu não tava nem conseguindo interagir. Eu só falava algumas coisas bem pontuais e a Aline ficava olhando pra mim, tipo, Tá por que acontecendo, né? ela tá Ela só não é assim. respondendo algumas coisas bem pontuais, ela não tá verbalizando. Uhum. E aí, realmente, é porque eu tava bem mal esse dia, eu tava... Ela me enganou, Beth. Mas as coisas acontecem, por exemplo, a gente sabe, né, quem é a Juliana, né? E aí, quando eu falei, não vai beber, não vai beber, eu falei, gente, não, dieta é comida alimentar, restrição. Por que não vai tomar uma cerveja ou qualquer coisa, né, que seja, né?
E eu falei, tem alguma coisa estranha, mas na hora é tanta coisa, né? A gente tava com tantas crianças, tantas pessoas que você, né, passa desapercebido. Mas no decorrer dessa viagem, a minha mãe que estava presente falou, olhando para Juliana, ela cuidando do meu filho, olhou com as outras crianças, falou: "Nossa, ela tem um carinho tanto, ela tem que ser mãe". Já era. Já era, né? Já era, mãe. Que bonitinho. E assim, Beth, você falou muito. Vou voltar agora o assunto um pouco Pro trilho, pro trilho. volta. Você teve muito essa experiência de justamente agora tá entregando um go live no meio de uma gravidez. E aí eu Sim. queria saber de você como que é essa pressão que a gente sofre, essa pressão que a gente tem de entregas, junto com uma gestação. Como você se sentiu, nesse momento? Como que você fez para lidar com tudo isso e de fato falar, não, vamos entregar esse projeto, mas eu Sim. também estou me priorizando. Como que você fez para fazer esse equilíbrio? Sim, tem um fato curioso, né? Quando você anuncia que está grávida, não são todas as pessoas, mas algumas têm um certo cuidado em falar com você, em direcionar qualquer problema, né? Fato que você está sensível, né? E qualquer coisa chora, tem todas aquelas coisas, né? Que cada mãe é mãe, né? Cada um tem uma reação diferente. Então, assim, o que que eu lembro? Que esse projeto, ele era desafiador e a minha cliente tinha acabado de ter um nenê. Então, assim, antes do projeto, no pré-projeto, ela estava grávida até então, e ela teve o nenê e eu anunciei que estava grávida. Então, assim, foi um fato curioso, porque ela era a minha par do outro lado. E o time do projeto falava assim: nossa, agora a fase dela já foi um caos, agora virou, né? Agora é a outra. Então, assim, a gente passou o projeto inteiro com 2 gestações, né? Mas, assim, qual que foi, eu acho que o maior desafio? As pessoas veem que você tá grávida, eu acho isso um fato muito bom, positivo das pessoas, né? Delas terem o cuidado, né, de olhar para você e falar, nossa, você está grávida, tal. Mas em dado momento de tanta criticidade que eu falava, gente, eu só estou grávida. Eu não quero ser poupada de problemas, eu não quero ser eu quero resolver. Então, assim, eu ia até o limite, né? É o que eu sempre falo pra você, né? Eu passei a gestação falando pra Juju, se policia, porque, né, a gente sabe que é um desafio grande, né? Na posição que a gente tá, todos vêm até nós para coletar informações, direcionamento, problema. Então, assim, a gente é um canal de 100%, né? Então, eu acho que, assim, o equilíbrio foi muito, mas assim, eu tentei me policiar, né? Então, assim, a gente às vezes perde almoço, perde janta, né? A gente acontece, estende um dia, não estende outro. Mas então era assim, eu focava muito no projeto, né? Quando eu sentia que eu não estava bem, então assim, passei grande parte da gestação deitada numa cama com note para poder conciliar, né? Porque eu tinha muita falta de ar em alguns momentos, né? E eu não queria perder a rastreabilidade do projeto. Então, assim, você tenta fazer esse equilíbrio, errado ou não, eu acho que assim, a gente, mãe, sente até onde a gente pode ir. Então, muitas vezes, às 15 horas da tarde, assim, eu já não estava bem. Eu direcionava todo o assunto e falava, pessoal, eu preciso de meia horinha. E aí eu ia me repousar e eu voltava, né? Porque assim, eu acho que nós de TI, nós temos o compromisso de entrega, não temos compromisso de horário, né? Claro, né? Todos têm uma jornada que a gente tem que seguir. Então eu precisava isso. Tipo assim, agora é o meu tempo, pessoal, eu preciso parar um pouquinho, né? Ou às vezes, muitos, naquelas reuniões calorosas que a gente tem ao longo do dia, as pessoas falavam, Beth, né? Mandavam no chat, Beth, calma, fica tranquila, respira, eu resolvo pra você. E eu, não, eu resolvo. Mas assim, o meu ânimo estava com o hormônio saltado, né? Porque já é da gravidez, mais o calor do go live, mais a pressão da entrega, porque assim, a pressão é muito forte, a gente sabe, né? Mas acho que a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu consegui manter pelo menos. Você estava de frente. falando, e aí eu me vi numa situação, porque na minha gestação a empresa estava mudando o banco de pagamento de salários. E a gente tinha que fazer essa entrega, tinha um prazo. E Uou. estava no meio da minha gestação. E aí, a todo momento, meu diretor dele tinha um cuidado muito grande comigo, porque eu respondo direto pra ele. E ele vinha e ele falava, Nath, tá tudo bem? Você tá aguentando? Dá pra você entregar até você sair? Se não der,
a gente repassa, a gente planeja com outra pessoa. Eu falei, calma, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Vou deixar o que eu não consegui, a gente deixa direcionado. Uhum. E aí, quando você falou de deitado, porque teve um momento na minha gestação que foi quando eu descobri que eu tinha problema de placenta prévia. Então, eu tive que ficar um bom tempo de repouso. Só que eu tava ali, o notebook aqui na barriga isso e aqui, controlando tudo. E aí, as pessoas, você falou do cuidado. Tinha esse cuidado, Nádia, você tem que ficar de repouso. Eu, não, mas eu tô deitada. Mas você não está deitada da forma adequada, você tá se movimentando, você tá se estressando. E eu falava, calma, gente, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Porque eu queria também mostrar que, ok, eu tava ali pra resolver Sim. também. Não é porque tem essa questão, porque eu tava gestante que não dá pra fazer. Dava pra fazer, ok? Tem o nosso limite, a gente também tem que se respeitar. Mas dá pra entregar. E houve a entrega, consegui sair tranquila na minha licença, e, enfim, aconteceu. Mas foi muito. mas Você tava falando e eu tava me vendo na situação, porque foi bem parecido. E é bem comum isso, né? Muitas grávidas que eu falo no nosso setor, né? Até mesmo essa minha cliente, eu falava, você tem que repousar, né? Você foi no médico, ela tinha pré-diabetes gestacional, e ela falava, não, eu estou repousada, eu estou deitada na cama, tal. Eu, não é isso, né? Não é isso que eu Não. quero. O que é mais engraçado é que a gente dá o conselho e segue faz, outro. e faz Então, diferente. pratica de outra forma. Né? A grande realidade é que a profissional, né, mulher, e a maternidade, a mãe ali, elas se conflitam e vocês vão até o limite porque vocês querem entregar de qualquer jeito. Sim. É complexo, é complexo. E aí, meninos que não ficaram grávidos. E meninas que um dia passarão por isso, ou até as mamães das equipes, que bom que vocês tiveram esse acolhimento, né? A Ju, tenho certeza que tá tendo, ela sempre compartilha. Tenham né, esse cuidado, esse carinho, porque... E também respeite o momento da pessoa tá dizendo que consegue. Não tira isso dela, né? Não é um problema, é uma gravidez, é um momento muito especial. Exatamente. Respeito acima de tudo. Vamos para a próxima? Vamos pro próximo card. Você lê? Leio. Quais estratégias você usou para conciliar as entregas diárias durante a gestação? O fato é que a gente antecipou, né? Antecipou, elas acabaram já contando um pouquinho como que, Mãe é isso, como que tá, foi gente? isso. Ela faz Ela antecipa. tudo, E ela antecipa, inclusive. Exatamente. Ela tá sempre, ó. Vamos para a próxima. Como você cuidou da sua saúde mental em meio à pressão de atender as demandas da carreira e da maternidade? Vamos cortar em 2 momentos? Vamos cortar em 2 momentos. A gente falou até agora sobre o estar grávida, né? E ainda estar ali no ambiente corporativo. Mas e a volta? Como é que concilia tudo isso? Elas pensando, foi difícil. Respirou até fundo a Beth, fez... Como é que foi a volta de vocês pro trabalho? Vamos lá, né? A minha primeira fase, né? A minha volta foi um pouco antecipada, porque o que acontece? Quando eu saí, por mais que eu tenha direcionado, a minha cliente era muito difícil. Na verdade, eu assumi um cargo porque precisaria de uma pessoa que fosse um consultor mais people, que fosse mais humano, né? Que tivesse um capricho com o cliente, né? E eu fui atender esse desafio. Confesso que foi um dos maiores desafios da minha carreira, né? Atender a expectativa do cliente, né? E entender o porquê que ela tá se sentindo oprimida, ofendida naquele momento, né? E logo que eu assumi isso aí, depois de, sei lá, 8 meses, eu anunciei minha gravidez. E quando eu voltei, né, quando eu saí de licença, e aí eu me recordo que a minha chefe, assim, no primeiro mês me ligou e falou, volta, pelo amor de Deus. No primeiro Porque a mês... Sol, que era minha cliente, né, um apelido carinhoso que a gente tinha, ela quer você aqui. E assim, já passaram 4 pessoas e ela não aceita ninguém. Eu falei, nossa, eu não sei se eu fico feliz ou triste, né? Triste por você, mas feliz por mim, né? E eu falei, 1 mês, meu filho mama, eu não tenho como voltar. Mas assim,
foi nessa pressão e eu voltei em 3 meses e meio. Né? Eu antecipei Caracas. eu antecipei porque a pressão era muito grande e eu tinha um pouco daquele medo, sabe, de voltar em 4 meses, de perder o trabalho, de ofender, assim, não de ofender, né, mas de criar uma situação não muito legal para minha empresa. Então, eu falei, olha, eram 4 meses, eu consigo antecipar e voltar em 3 e meio. Então, eu voltei. Assim, Isso na na primeira. primeira, Ou seja, nem se falava ainda de trabalho remoto. Não existia isso, na verdade. Era todo dia ali tete a tete, cliente, né? Tinha que estar lá. E um fato até curioso, né? Que nessa minha primeira empresa eu tinha um dress code para seguir. A nossa empresa, na época, ela pregava muito. Era uma empresa multinacional, então assim, você não podia ir com qualquer roupa. Então, mesmo grávida, você tinha que estar muito bem aplumada. E grávida, né, tem aquelas limitações, né, gente? O Nem sapato tudo não serve. serve, a calça não entra, todas aquelas coisas, né, que a gente sabe. Então, foi bem desafio, porque não tinha ficar remoto, né? Então, assim, eu voltei. Eu confesso que foram bem, assim, não me recordo direito, mas entre 1 e 2 meses, onde eu voltava chorando e eu ia chorando Pro trabalho. pro trabalho. Porque, assim, para mim foi muito difícil, né? Tirar, né, meu filho e eu ter que ir pro trabalho. Então, assim, eu ia chorando até a porta da entrada. Eu lembro que eu trabalhava, parava o carro no estacionamento, tipo assim, ficava uma meia hora, recompunha e subia, né? Então, subia clean, né? Da porta para dentro, eu ok. Eu saía, eu voltava soluçando, porque aí eu queria chegar muito rápido para poder dar tempo de olhar o meu filho, para poder dar tempo de ver É o um meu momento, filho, né? né? É um momento. Então foi essa primeira, assim, foi bem desafiador. A segunda, eu acho que também envolve uma questão de maturidade, né? De 25 para, não vou nem falar agora a minha Não idade, precisa, né? não É melhor, né? precisa. Mas Vamos assim, vamos falar só ocultar. do Deixa 25 que eu abaixo. gosto mais, agora, eu acho que assim, maturidade é outro, o momento é outro, né? A gente enxerga de outra forma, né? O voltar é necessário e o ficar também é legal. Então, assim, eu consegui ficar 6 meses com ele, né? Então, assim, foi muito legal, tal. E o meu voltar foi diferente, porque o voltar é home office, né? Então, a minha empresa é 100% home office. Então, a minha mente era assim, ok, Beth, você tá voltando. Então, assim, confesso que eu liguei o computador na minha mesa, em casa, eu chorava. Eu chorava igual criança, que eu falava, não quero voltar, eu quero meu filho, quero brincar, tal. Mas, ao mesmo tempo, é muito louco, tá? Eu não sei explicar isso, tá? Não me pergunte. Ao mesmo tempo que você não quer voltar, você quer voltar, porque assim, a carreira, né, o fato de você ter uma posição dentro, não importa o que seja, né, o fato de você exercer uma atividade é muito legal, né? Então assim, o trabalhar também é legal. Então às vezes eu falava pro meu esposo, ai, eu quero ficar. Aí daqui a pouco eu falava, ai, não, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar. Ele olhava pra mim e falava, mas há 5 minutos atrás você falou que queria ficar, agora você quer voltar, se decide. Eu olhava pra ele e falava, algo quer que eu volte, algo quer que eu fique. Então é uma coisa conflitante, né? O equilíbrio é total desequilíbrio naquele momento, né? Equilíbrio é luxo nessa fase. Exatamente. Mas assim, ok, voltei com aquela mentalidade de, ok, home office. Então, assim, na pausa do café eu consigo ver ele, no almoço eu consigo dar o almoço, eu consigo ficar com ele. Claro que o tempo dele é muito maior do que o tempo que a gente tem para almoçar, mas ok, tá tudo bem. Segue o jogo porque é isso que eu quero, é ter o prazer de ficar com ele. E assim, quem mora em São Paulo, né, sabe, né, que agora não mais quando eu moro em São Paulo, mas assim, o meu translado era muito maior, né? Então você sai de um ponto para o outro, você demora 2 horas. E ali não, eu desligava o note, daqui 5 minutos eu estava com ele. Então, assim, foi um pouco diferente. Então, voltar não foi tão doloroso. Bom, no meu caso, como é só um, eu já peguei, é recente, então eu já peguei no momento do home office, do híbrido, enfim. Mas a minha situação de voltar foi muito engraçada, porque antes de eu sair,
o meu diretor falava muito, Nádia, você vai voltar, né? Claro, eu falei, você deixa a minha posição aí. Eu conheço o diretor, eu consigo imaginar ele falando, Nádia, você volta, né? Você volta. Eu falei, claro, você deixa a minha posição aí. Eu falei, pelo amor de Deus, não tira a minha posição. Eu falei, eu volto. Enfim, e aí quando foi pra voltar, é o sentimento confuso. Você não quer voltar, mas você quer voltar. E aí eu falava, meu Deus, me dê sabedoria. E o momento também que eu voltei, o porquê que tinha muito isso aflorado de eu não voltar. Porque eu consegui também ficar 6 meses em casa com meu filho. Só que durante essa minha licença, no 4º mês, ele fez a cirurgia dele do coração. Então, ele precisou passar por um momento cirúrgico, abrir o peitinho dele, enfim. E eu fiquei com ele 22 dias no hospital da minha licença. E aí, quando ele foi para casa, a gente tinha que ter um cuidado muito grande com ele por pelo menos 3 meses. E esse cuidado, ele ia passar do tempo que eu estava de licença e eu tinha que voltar a trabalhar. E eu ficava num conflito muito grande que eu falava, meu Deus, eu preciso cuidar do meu filho, ele precisa de mim. Só que também foi um momento também da gente entender que a gente não é sozinha. A gente tem o pai, a gente tem as avós, tem tias, tem todo mundo para ajudar. Mas a mãe, a todo momento, ela se culpa muito por não conseguir fazer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu dava graças a Deus por eu estar trabalhando em casa, porque eu conseguia ver. E, ao mesmo tempo, quando tinha aquela necessidade grande, eu falava, gente, eu preciso de 10 minutos. Eu ia lá e eu conseguia ajudar. Então, assim, a volta para mim, ela precisava acontecer para eu poder me colocar no eixo de novo, porque eu tava muito em função só dele, de tudo que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria por conta disso, porque eu me sentia culpada por estar voltando a trabalhar e não conseguir cuidar da forma que ele precisava. Mas ele foi cuidado da forma que ele precisava e além. Então, depois de eu vendo, eu fui conseguindo entender que eu precisava, sim, voltar para eu me reencontrar, para encontrar a Nádia profissional, porque eu estava muito focada ali. Não que eu não continuei, mas essa minha volta teve esse conflito, sabe? Da culpa, de querer estar lá, mas também eu tive, quando eu voltei, o meu diretor falou assim, você voltou mesmo. Eu falei, olha, voltei, mas a vontade aqui, ó, tava de querer ficar com ele. Ele, não, fica tranquilo, no momento que você precisar, você pode ir. Então, esse apoio também, quando eu voltei, para mim foi muito importante. Porque o meu filho, ele tinha que estar na cardiologista no início, assim, 1 vez a 2 vezes no mês. E fora as outras consultas normais que um bebê recém-nascido tem. Então, ele foi muito flexível comigo. Ele não me cobrava no sentido de, tipo, eu estar ausente. Obviamente, a nossa liderança cobra a entrega. Então, eu entregando, ok, eu tinha um time também muito parceiro. Tenho esse time até hoje, muito parceiro. E então, essa volta teve esses nuances aí no meio em relação ao lado profissional e à maternidade. Ouvindo você falar, a gente tem essa dificuldade, eu acho, de entender que em alguns momentos, porque a gente não é sozinha, né? O filho não é só nosso. E em alguns momentos eu acho que a gente tem dificuldade de se colocar nesse papel de ajudar, que a gente tá ajudando com o filho e não tomando a frente dele, né? Sim. Eu acho que a gente tem muito essa dificuldade como mulher, eu acho. Total E mesmo. não é? E como mulher dentro da TI, a gente já tem uma postura, eu diria, né? Já é um vício bastante de cobrança de a gente sempre acha que tem que fazer a mais, porque a gente tem que provar o nosso valor dentro de um ambiente predominantemente masculino. Exato. Isso é da mulher, infelizmente, a gente vai tentando tirar isso, mas isso vem à tona. E aí, junto com a maternidade, a gente coloca esse mesmo sentimento no filho. Sim, né? tanto que assim, quando eu retornei, enfim, eu tive... Aí eu levei meu filho para o diretor conhecer, teve esse momento, e eu fiz questão de dar um presente para ele em forma de agradecimento, porque é o que a Aline falou do mundo corporativo de TI, ele é muito masculino. Então, a gente enfrenta muito a questão de machismo, de tudo isso. E eu tinha muito medo, na minha gravidez, de enfrentar isso. E foi totalmente ao contrário.
Foi totalmente ao contrário. E aí eu agradeci ele. Aí ele falou, não, Nádia, eu fiz o que tinha que ser feito. O que é o normal ser feito? Eu falei, não é todo mundo que pensa assim. Exatamente. Falei, É um não é. valor. Eu falei, então eu faço questão de agradecer, porque para mim foi muito gratificante. A minha gravidez e todo esse processo dentro da empresa, eu fui muito acolhida. Ele, a todo momento, me perguntava das coisas, ele procurou entender, por exemplo, o problema do meu filho, para a gente conversar ali numa linguagem com que ele pudesse me entender melhor. Então, assim, foi todo esse acolhimento também que fez a diferença para a volta. Então, eu fiz questão de ter esse momento de agradecimento com ele, enfim. Obviamente, eu chorei, porque eu sou chorona. E ele ali na postura dele. Mas ele falou que ele fez o que deveria ter sido feito. E eu agradeço por ele ter feito isso da forma que foi feita. Da forma que foi conduzido, né? Bastante humano, teve esse cuidado. E eu acho que é o cuidado que toda empresa deve ter, minimamente todo líder tem que ter, né? Quem ocupa essa posição precisa ter essa sensibilidade. Seguimos? Vamos seguir, vamos ver para onde vai levar esse rumo dessa conversa. Você já inspirou outras mulheres em TI a abraçarem a maternidade sem abrir mão de seus sonhos profissionais? Olha, Veio um olha junto, né? Olha. porque, assim, primeiro você tem que saber da outra pessoa, né? Outra pessoa falar pra você que se inspirou. Mas, assim, eu vou falar de uma experiência dentro da minha equipe. Nesse período, depois que eu voltei da minha licença, já 2 pessoas da minha equipe ficaram grávidas. E foi muito, assim, engraçado, porque talvez, se eu tivesse recebido essa informação antes da minha gravidez, eu não sei como eu teria conduzido. E por eu ser mãe, eu já conduzi diferente. E aí, teve todo esse momento, enfim, aí uma delas, quando retornou, ela falou, Nádia, ela mora em Curitiba, e aí ela mora longe dos parentes dela, então a rede de apoio dela é muito pequena. E ela falou, Nádia, eu tô voltando, mas eu tô com meu filho, eu vou ter que parar em alguns momentos, eu não tenho com quem deixá-lo. E aí eu falei pra ela, tudo bem. Eu falei, você fazendo a sua entrega, o momento que você vai fazer, pra mim tá tudo bem. Eu falei, fica tranquila. E aí, depois de um tempo, ela veio me agradecer. Ela falou, nossa, Nádia, foi muito bom ter esse retorno seu, porque me deixou mais tranquila para eu executar o que eu preciso executar. Então, eu consegui fazer mais tranquilo e, ao mesmo tempo, acompanhar meu filho. Então, acho que talvez, de alguma certa forma, isso tenha inspirado para ela, mas de receber a pessoa e falar, olha, você tá me inspirando... muito Tudo bem. A pergunta é um pouco assustadora, né? Você me inspirou a ficar grávida, não? Não, mas é isso. São atos, né? Gestos que a gente faz, que aí a pessoa recebe, e aí depois ela vem e te agradece por isso. Então, teve essa situação que eu passei, enfim. E espero, de fato, ter ajudado tanto ela quanto a outra pessoa nesse momento, porque é complicado. É difícil. Isso já me engatilha outra pergunta, mas eu vou deixar a Beth comentar. Não, é que eu não passei por essa experiência. O meu ponto é bem engraçado. Nos 2 últimos projetos, né, nesse período dessa segunda gestação, por incrível que pareça, todo time gestão são mulheres. Então, é bem bacana, assim, quer dizer, não sei tanto, né? Porque numa call, assim, calorosa, entra 8, 9 mulheres e aí aquela falação, aquele conflito que uma não deixa falar. Mas, assim, é legal porque o que acontece? A camada da gestão, né? São todas mulheres, só que são mulheres já mais experientes, que já tiveram gestação, então já passaram por essa fase. E abaixo, nosso time, nós não temos mulheres no momento, assim, geralmente são homens, né? Então, eu não peguei essa experiência de alguém, né, informar uma gestação, inspiração, né? Por incrível que pareça, super recente, assim, eu não tive essa experiência. Eu até brinco, né? Falo, nossa, a pessoa nas Tom House que a gente tem, né, de alinhamento mensal, né? Quando a gente vai passar alguma informação, e a gente fala, nossa, gente,
E eles mesmos respondem, né? Nossa, a gente só tem mulher olhando pra cima, né? E aqui é tudo homem embaixo. Então eu tô vivendo nesse momento por hora, né? E papais? Então, também não. Nossa, que Engraçado, né? engraçado, né? Porque, não tenho. pelo visto, na equipe da Nádia, todo mundo bebeu da mesma água. Aí, ó, Exatamente, na foi minha não. engravidando. Assim, os que eu tenho, eles já são pais, né? E eu acho que assim, né? Existem, acontece muito, né? Tipo, Beth, olha, eu preciso me ausentar, levei minha filha. Ontem mesmo, né? Eu tava com um rapaz que a gente tinha que fazer uma entrega e ele falou: Olha, minha filha tá no hospital. Eu falei: Tudo bem. O que que você tá fazendo aqui ainda? Não sei porque você tá falando comigo. Eu vou te derrubar do call. E aí, assim, ele não saiu. Eu falei: Se você não sair, eu vou te derrubar. E aí ele foi. E aí eu conduzi a entrega. Então, assim, já são fatos que as crianças já são mais velhas, né? Não tem essa, tipo, input de primeira maternidade, assim, né? Não. Então, tô num momento bem diferente. Eu vou voltar à pergunta, mas ela cabe para as duas, mas vem do comentário da Nádia. Para vocês, a maternidade, ela mudou a forma como vocês lideram as pessoas, né? Ela comentou de o fato de eu ter sido mãe, eu conduzi isso diferente. Como é que vocês enxergam Sim. isso? Pra mim mudou. Eu sinto isso. Eu, na verdade, na minha carreira, eu tive alguns nuances de mudança. A Aline já me conhece há algum tempo. Vamos dizer que eu tenho 3 fases dentro da empresa. A que eu entrei, uma fase depois quando eu sofri um acidente. Então, isso já fez eu mudar algumas situações, alguns pensamentos e tudo mais. E a fase pós-maternidade. Então, tem isso sim, ela te influencia para muita coisa. Sim. Não é que a gente fica pulso mole, não. Pulso firme continua. Mas você consegue olhar com outros olhos. Você consegue equilibrar melhor a situação. Então, para mim, fez essa diferença e mudou completamente. Creio que tenha mudado para melhor, porque até agora eu não recebi nenhuma reclamação, nenhum feedback negativo em relação a isso, né? Mas, assim, tem isso e as pessoas percebem, né? Já ouvi comentários em relação a isso sobre mim, que foi perceptível a minha mudança e tudo mais. Então, assim, eu fico feliz que tenha sido para uma mudança positiva e que eu consigo contribuir com outras pessoas em relação a isso. Nádia é um trator trabalhando, essa mulher. A gente olhando assim, vou olhar para as minhas duas fases, tá? Eu sempre fui muito acelerada, paciência não é meu forte, quem conhece, né? Então, assim, eu tenho zero paciência com tudo na vida. Isso é um desafio, tá? Confesso que para mim Somos é duas, tá? um super desafio. E eu sou muito acelerada, sempre fui, né? Então, por exemplo, meu atual esposo falou assim para mim: Poxa, Beth, vamos sentar para ver uma série. Não sei o que é sentar. Eu sento, daqui a pouco eu olho o negócio, eu tô fazendo, aí eu volto. Ele falou: Parei. Então, até então, eu não consigo nem assistir um filme com ele, exceto cinema, que aí eu tô presa lá dentro, eu não posso ficar saindo. Então, tem esse. Então, assim, na primeira gestação, o Pedro foi muito calmo, né? Então, eu acho que foi mais tranquilo, porque ele me ensinou a ter mais essa paciência, né? Mas por ele ser calmo, né? E eu acho que muda muito, a visão muda muito, eu acho que você aprende. Eu sempre falo isso, né? Que a maternidade, ela ensina demais, né? E você aprende a cada segundo muita coisa. Então, por exemplo, eu com o pequenininho, ele é hiperativo, então eu tenho que ter o dobro de paciência, porque ele faz coisas assim que, ao meu ver, eu falo, meu Deus do céu, ele tá subindo no telhado e o que que eu faço, né? Então, assim, ele me ensina constantemente. Então, por exemplo, a Ju bem sabe que a gente trabalhou junto aí um tempo, e assim, na época a gente pegou projetos desafiadores, que eram longe de casa. Então, assim, a gente tinha um cliente que era extremamente complicado, e a gente tinha que ter, assim, sabe, quando você entra na empresa e fala assim, nossa, agora eu tenho que virar a chavinha, né? Eu tenho que ativar a minha paciência, eu tenho que ser mais complacente. Então, assim, muda completamente o jogo. Mas acho que a gente ensina, isso que é o bacana, é você poder aprender e olhar com mais cuidado as pessoas. Eu acho que hoje eu tenho muito mais essa visão, né? De olhar com mais cautela. Eu sempre tive, né? Eu acho que assim
eu sempre prego que, independente da pressão, da entrega que TI existe muito, primeira coisa tem que ter respeito, porque é um ser humano que está lá do outro lado, né? Você não está falando com uma máquina, você não está falando com... É um ser humano. Então, eu prezo muito isso, né? Porque a gente sabe que em TI, não, infelizmente, não são todos que são assim, né? E eu acho que a maternidade fez, assim, é o que você falou, é bem isso, né? Ela não amolece, porque, assim, eu tenho... As pessoas falam, nossa, é 1,50 m, mas é tão brava que nem parece que tem 1,50 m. Mas acho que assim, não é o amolecer, mas é olhar com mais cautela algumas coisas, né? Acho que Porque isso. olham e falam, tem um lance maternal, Sim. vai passar pano pra pessoa. Não, gente, não é isso. Justamente por ter o lance maternal, a gente consegue ter uma visão um pouco mais crítica, mas também cuidadosa de saber Sim. como lidar com aquilo, como falar, como conduzir a situação. Então, isso faz diferença, sim. Mesmo porque no dia a dia, né, a gente tem outros desafios, Sim. né? A mulher em si tem o desafio de olhar uma casa, tem um esposo, tem, assim, né? Eu acho que assim, nosso HD, ele é completamente grande para suportar tudo aquilo que a gente tem que fazer ao longo do dia, né? Então, eu vejo muito isso olhando para um homem, até meu filho, hoje com 17 anos, eu olho e falo, nossa, mas tem que fazer isso, isso, isso. Chega no final do dia, ele não faz um terço. Eu falo, nossa, se só tinha isso para cumprir, ele fala, mãe, eu não sou os seus recursos, eu sou o seu filho. Já adoro o Pedro. Acontece bastante, acontece. Ou eu tô usando, né, de falar uma linguagem, ele olha para mim e fala, mãe, eu não estou trabalhando com você, né? Calma, mãe, calma. Mas o inverso, não tenho, né? De novo, não tenho tal experiência, mas quando vocês discursam, a sensação que eu tenho é que instala o drive educativo, né? Você começa a olhar para a pessoa de um ponto de vista de que aquilo que deveria ser óbvio não é óbvio, e aí você tem que, né, drivar a paciência e às vezes ensinar exatamente a forma de falar, a forma de conduzir, que é a sensibilidade de uma mãe, literalmente. E eu falo que a Ju, ela já tem isso antes mesmo de Mariana, né, aparecer. Porque ela conduz as coisas dessa forma, inclusive com a gente. Às vezes eu acho que ela fala assim, deixa eu educar aqui a Aline. Peraí, ó, vamos assim. Ela é super paciente, ela tem super drive de mãe. É a cara dela, como a sua mãe disse. Não é? É a cara dela, ela tem que ser mãe. E até respondendo, né? Quando ela falou que estava grávida na viagem, eu fui falar pra minha mãe, mãe, você não sabe quem estava grávida na viagem. Ela falou, eu sabia, eu falei. Eu já sabia, eu estava anunciando, vocês que não me ouviram. E eu queria falar uma outra coisa, né? Vou mudar um pouquinho, acho que o rumo, mas é uma pergunta que tem um pouco a ver com isso, tá? Vocês falaram muito agora sobre esse lado de como isso, a maternidade impacta e impacta ali para vocês conversarem com os liderados, enfim, para como isso impacta na carreira. Só que a gente sabe que a maternidade também tem um lado muito cansativo. Ela tem, então assim, como que vocês equilibram isso, recarregam as energias e conseguem ali manter o emocional focado para que vocês consigam conciliar com a carreira de vocês? Terapia. Todos deveriam fazer. Eu tenho um input que eu fiz ontem e foi engraçado porque ao longo dessa semana, saindo todos os dias mais tarde, sem almoço, aquela correria, ontem eu falei, vou me policiar e sair no horário. Eu saí e quando eu desci, o meu filho Piquititico veio e me deu um abraço. Mas ele me segurava tanto aqui no pescoço e aquele abraço, e eu falei pro meu marido, recompondo a energia, loading, loading, loading. E aí foi assim, acho que é esse retorno. Vira a chave. É esse retorno. Porque... Não, eu brinquei da terapia. Obviamente, a terapia tá me ajudando muito. Mas também é uma ponta. Mas esse lance de quando você termina e você pega, você tá... Por mais estressante que tenha sido o seu dia, tudo aquilo se apaga. É isso aquilo mesmo. se apaga, você deleta da sua memória, você só vai pensar isso no dia seguinte. Enfim, eu tive um treinamento essa semana de OKR. E aí a pessoa pegou e falou assim, não vão sonhar com OKR, hein? Amanhã tem mais. Aí chegou no dia seguinte, ela falou, e aí, sonhado com OKR? Falei, eu nem pensei. Eu falei, acabou ali, meu tempo é com meu filho, eu sonho com ele, com coisas dele. Eu falei, nem pensei em OKR.
Porque é isso, eles têm vamos dizer, esse dom de te recarregar. Eles cansam muito, mas um sorriso, uma ação Nossa. diferente, que eles estão aprendendo, um falar diferente. Ah, tudo é festa. Eles É uma eles estão delícia. nessa fase, né, de Sim, descoberta. Exatamente. Ontem, por exemplo, você brinca com ele e fala, quantos aninhos você tem? Ele faz 1. O fato dele fazer isso, 1, você já morre. Aí você não pensa mais em nada. É uma coisa boba, mas assim, olha a orelha, né? Aquela coisa, o nariz, ele tá se descobrindo, o pé, a mão, né? Onde tá a mamãe, onde tá... São coisas básicas que aí você para e fala assim, gente, olhando, o que eu olho, tá? Acho que você deve ter... TI é muito grandioso, né? A gente tá num universo mágico, né? E de repente a gente vira a chave e aí é aquele conceito infantil, sabe? E não Eu tem não nada de tenho tecnologia. malícia, eu não tenho tecnologia, eu não sei o que é um celular. A gente vai brincar de carrinho, no nosso caso, né, É. meninos? A gente vai brincar de carrinho, a gente vai pegar uma bola e aquela ingenuidade, né? Aquela coisa que você sabe que é. Meu, ai, não tem dinheiro no É. mundo que pague isso. É isso mesmo. É mágico, é mágico. Tá preparada pro seu momento? Não sei. Não sei dizer. Sinceramente, não sei dizer. Ela tá vivendo o momento da saída, você ainda vai chegar no momento e do trauma da volta, vai se preparando. assim- Estamos conseguindo, galera. Hoje é o dia de traumatizar a É Juliana. difícil. No dia, por exemplo, o meu primeiro, ele dormia muito bem à noite, obrigado. E ele era um reloginho. Ele tinha horário, né? 9, meia-noite, 3, 6. Era de 3 em 3, então ele ia muito bem. E até hoje ele é assim, né? O atual, meu ptiquito, ele não é Fez até uma assim. pausa. Ele não é assim. Então, assim, a gente tá falando de 1 ano e 2 meses e a gente não sabe o que é dormir à noite, porque ele acorda igual essa noite, né? Eu falei, nossa, espero dormir bem pra chegar amanhã, né, gravar. Só que não. 3 horas da manhã tava lá, blá, 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 mé, mi. E aí você olha e fala assim, é o momento dele, né? Então, assim, é cansativo, mas assim, justamente essa noite eu olhei pra ele com carinho, eu falei, não posso estar brava com ele, não posso exigir que tenho que dormir, é ele, né? Então eu vou cuidar. Sentei do lado dele, deitei e ficamos lá, né, discutindo o sexo, sei lá, tudo que ele quis falar à noite pra mim, e aí depois ele dormiu e eu já tive que acordar. E o B? O Benny, ele dorme bem. Não, o Benny, ele... Assim, eu consegui fazer um regradinho com ele. Então, quando acontece algo fora do normal, eu sei que ele não tá bem. Falou, opa, tem um alerta aí. Porque ele não é assim. Que é o caso que tá esses dias. Ele tá com uma virose, enfim. Então, essa noite também foi. Tipo, de hora em hora, parecia o sorteio da telecena. De hora em hora, ele acordava chorando. Ai, Aí, gente. você vai lá, tal, faz aquilo, enfim. Aí eu também fiquei pensando, eu falei, nossa, amanhã minha cutis vai estar horrível pra gravação, exato. porque eu não dormi nada. Vou confessar que elas não estão assustando só a Juliana. Mas Não sei se quero. tanto que, por exemplo, antes de sair, foram 4 trocas de fralda, porque ele tá com uma virose que, tadinho, tá ali num momento de constância, né? Então, assim, é cansativo, mas aí ele brinca, aí ele soltou um au-au esses dias, que aí eu já me derreti. Hoje de manhã, eu super cansada, e eu tenho uma cachorrinha. E aí ele chegou perto dela e deu um beijo nela. Então, isso é tudo fantástico. isso vai te recarregando e vai falando, opa, respira, que tá tudo bem. Aquele momento passou, vamos viver outro momento agora e tudo mais. Que muito doido, né? Porque literalmente é viver 2 mundos paralelos. Sim. É o equilíbrio do desequilíbrio, eu brinco. Isso é coisa de mãe, né? Bem coisa de mãe. Vamos para a próxima? Vamos pra próxima. Calma aí que eu vou ler mentalmente antes. Como você e a empresa se prepararam para a licença da maternidade desde o início até a saída? A gente acabou falando disso um pouquinho ali no começo, mas como é que foi realmente operacionalizar tudo isso, ter ali quem é o seu substituto durante aquele tempo e conseguiram de fato desconectar?
Conseguiram deixar a pessoa seguir ali na sua posição? A Beth já tá fazendo a caretinha, mais ou menos. A primeira dela, ela já falou que, Não, que não. não. É difícil, né? O desconectar é difícil. A gente sabe que é necessário, mas é o que eu falo, né? A gente tem aquele sentimento de culpa, né? Se eu fico, eu me culpo por não ter ido, né? E se eu vou, me culpo por não ter ficado. É uma insanidade total. Mas assim, no primeiro, confesso que não. Justamente porque eu sabia que tinha aquela questão da cliente e eu vinha trabalhando 1 ano com ela, não era alguns meses, né? 1 ano para tentar, né? Criar o processo. Então, assim, foi delegado uma responsabilidade para mim que naquela época, talvez hoje, né, a gente com mais maturidade faria mais tranquilo, mas naquela época para mim era um desafio enorme. E deu super certo, graças a Deus, né? Então, o fato de eu sair, a cliente ficava me mandando mensagem, volta, não vai, eu preciso de você, tá tudo errado. E aí você fica com aquela insegurança. Não que a outra pessoa não estava preparada, mas é que a cliente cria um vínculo, né? Infelizmente, nós somos humanos, né? Não sei se infelizmente ou felizmente, mas a gente cria um vínculo, né? Tem aquela empatia, né? E deu super certo com ela. E como já estava passando muitas pessoas ali, não estava ficando, então confesso que no começo, assim, na minha primeira gestação eu saí 1 mês antes, né? Eu tive alguns problemas e assim, eu fiquei muito inchada, eu tive muitos problemas, eu não conseguia andar, eu engordei muito, o meu bebê era muito grande, né? E eu tive problema, assim, ele ficava com um pezinho aqui no meu diafragma e eu não conseguia respirar, né? Então, eu tive alguns problemas. Então, a médica, por bem, até por saúde, falou: olha, eu prefiro que você saia. Aí, não deu 1 mês, né? Uns 20 dias antes. Então, nesse tempo, eu confesso que eu mais trabalhei do que eu fiquei. Eu fiquei em casa, mas porque naquela época não tinha você estar home office computador, né? Era um PC, gente. Era um PC. Gabinete. Era um gabinete. Tinha um note. Você tinha um note, né? Porque você consultoria tem o note, mas você não usava muito, né? Então, assim, aí eu confesso que nos telefones eu fiquei bastante, Na né? ativa. Fiquei bastante nativa, porque tem aquele sentimento, né, de culpa. Agora, no segundo, como eu dei gol live, né, duplo Saiu gol live, então eu saiu saí mais tranquila. No meu caso, a nossa diretoria, ela tem um programa já de sucessão. Então, desde sempre, meu diretor exigiu de nós ali sempre ter um sucessor já preparado para qualquer Isso é situação. excelente. Então, foi bom porque, assim, a pessoa que eu já tinha, quando eu falei, tô grávida, eu falei, opa, é o momento da gente já começar a virar a chave. Então, o momento todo da minha gravidez, eu fui preparando ele. Obviamente, gente, não é o suficiente. Acontecem situações no momento que você não está, que você não tem como prever, né? E isso aconteceu. Mas eu acho que foi bem tranquilo na minha situação. Eles estavam tão já preparados em relação a isso, de não ter a dependência da minha pessoa, então foi tranquilo. Fui acionada muito pouco, e assim, na verdade, fui acionada porque eu mandava mensagem perguntando se estava tudo bem. Aí essa pessoa que ficou no meu lugar falava assim: já que você me mandou mensagem, Mais pode ou perguntar menos. isso, isso e isso. E aí eu direcionava. Mas, por exemplo, do meu líder, eu recebi só uma ligação dele no dia da cirurgia do meu filho. Ele não ficou me acionando, ele não me procurava, porque, graças a Deus, a gente fez um trabalho ali onde ele tinha uma pessoa lá dentro que ele podia procurar. A pessoa se descabelou, ficou doente e tudo mais, porque tinha que conciliar também as atividades dele. Mas, assim, no meu ponto de vista da maternidade, para mim foi tranquilo, porque eu consegui sair, eu consegui me dedicar para o que eu precisava me dedicar e voltei. E as pessoas estavam Super prontas certo, para. Temos uma dica de ouro do que não pode faltar neste repasse? Você tá fazendo ele, Juliana. Como é que está o seu repasse? Eu tô vivendo esse repasse, né? Pois então, comente. Assim, tá bem desafiador, né? Porque a gente tá num momento em que a gente tá entrando numa reta importante de uma entrega, mas a ideia é que realmente agora eu, de fato, passe o bastão. Eu ainda vou ter 1 mês aí pra ver o bastão rolando.
Mas que a gente tá tentando já não, né, não me envolver. Mas o meu time fala que eu vou ficar até o último minuto e eles falam que eu vou estar na hora do parto com o telefone. Eu falei, não, gente, também não vai ser pra tanto. Olha, eu acho que Mas as Eu não duvido. eu também não. pessoas abaixo de mim falam isso. Nossa, você vai estar na hora do parto falando. Eu falei, não, eu espero que isso eu não Doutor, só um cometa. minutinho, apareceu um bug aqui. Peraí, ó. Aí você abre. Você abre lá no... Juliana total, cara. Eu fiquei impressionada porque eu comentei que esses dias a gente participou de um evento. E, cara, ela super na ativa, e dali fazer entrevista, e dali puxar convidado, e dali... E aí, de noite, cheguei em casa, eu tava destruída. Fisicamente falando, tipo, eu tava muito cansada. E aí, a hora que eu deitei assim, eu olhei pro teto e falei... Caraca, a Ju tá de quase 7, quase 8 meses. Ela não parou. Se eu estou destruída como estou, imagina ela, cara, como é que ela aguentou. Cara, a Juliana não reclama de nada, ó. É. Vai. Nesse Superpoderes dia, de mãe, né? Mãe nesse tem- dia era um sábado. Eu fui pra um aniversário ainda depois. Depois, viu? Eu já tava na minha Porque- cama destruída olhando pro teto. Porque Eu me rendi. eu tinha prometido que eu ia, eu fui pra um aniversário depois Caracas. ainda. Fui É. pro aniversário, cheguei em casa e ainda assisti uma série. Não, sem Mas tem um condições. fato curioso. Ontem meu filho foi jantar. Quer dizer, na verdade, nós jantamos, né? Ele tava fazendo o segundo, né? A ronda que ele faz, né? Ele janta 2 vezes. E o mais velho, né? De 17. E já era, sei lá, 11h30, por aí, meia-noite. E ele falou pra mim, ele tava sentado do lado da geladeira. Ele falou, mãe, pega um refri pra mim. Eu peguei. Ele, não, mãe, pode deixar, eu pego. Eu falei, não me custa, né? Ele falou, nossa, mãe, você trabalhou, você cuida do Rafa, você tem as coisas de casa, você fez mercado, e são meia-noite. Só respondi assim pra ele, são poderes de mãe, você nunca vai ter isso. Sinto em dizer, mas você não vai ter. E assim, faz sorrindo, isso que eu acho que, acho que assim, a dádiva de ser mãe é isso, porque pra fazer algo pro filho, mesmo cansada, exausta, você faz sorrindo. É inexplicável, né? Não dá pra explicar isso. Eu ainda não entendo. Vamos de próxima? Vamos, acho que a gente antecipou um pouquinho a próxima, mas vamos Ah, de é? próxima. Aham. Eu fiz isso? Pô, pelo que eu tô É, vendo aqui, né? Vocês foram muito rápidas. Vocês foram muito contando a história, contando a história, contando a história. Tá aparecendo na tela? Tá? Tá, apareceu. Então vou ler, já que está aparecendo, né? Como foi sua experiência ao retornar para o trabalho após a licença maternidade? Elas super contaram. Teve seus dramas, teve a sua parte positiva, que resgata o que é a profissional mulher, né? Sim. E aí, eu quero que vocês deem dicas para a Juliana, que daqui a pouco vai passar por isso. E pela energia da pessoa, ela vai voltar. Mesmo que ela volte sofrendo, ela vai voltar. Assim, o que eu vou te falar é no sentido, assim, que muitas pessoas me falavam e eu não botava fé até ter, de fato, a experiência e acontecer. Então, isso é só você que vai sentir. Mas se der para aproveitar, aproveita. Faça valer a pena esse momento que você vai ter. Porque ele passa. E ele passa muito rápido. Quando você piscar, você já vai estar voltando a trabalhar. E quando você voltar a trabalhar, você vai sentir algo que só você vai saber explicar. Que é o lance de, tipo assim, eu preciso, faz parte da minha essência, mas ao mesmo tempo eu não quero. Então, esse tempo que você tiver, aproveita. Aproveita muito. Porque depois vão vir outros momentos e esse já passou e você não vai ter como voltar atrás. Entendeu? Então, esse é o meu conselho. Porque muitas pessoas me falavam, eu não botava fé. E aí, foi passando a situação, foi acontecendo o que aconteceu comigo. E aí, eu falei, poxa, eu de fato poderia ter, talvez, naquele dia, ter feito tal coisa. Naquele dia, eu tava pensando em outra situação. Então, tenta pensar de fato em vocês, porque é uma conexão única. Ninguém vai tirar isso de você. Eu tive uma situação que eu fiz uma postagem um pouco antes do Benício nascer, minha foto grávida e tal, e aí, tipo, eu fiz uma carta aberta pra ele. E aí, na postagem, eu falei que eu ia sentir saudade do eu e ele. E aí, é isso. Porque depois tem outras pessoas. Nunca mais vai ser só você e ele.
entendeu? Nunca mais vai ser só você e a Mari. Então, curta você e a Mari. Porque eu curti muito eu e o Beni. E foi muito importante pra mim. Sim. Ah, Nádia. Tô chorando. E você nem é mãe, hein? E eu nem sou Eu tô me mãe. segurando aqui. Eu não tô nem olhando pra ela, eu tô olhando pra tela ali É, pra porque- não. Que saco, fui eu que fiz a pergunta. É porque o momento passa. Não vai ser mais só você e ela. É verdade. Nunca mais. Só que a conexão que vocês têm é de vocês. Então, viva essa conexão. Sinta essa conexão e faça ela da mais linda possível para quando ela crescer, ela poder sentir que, putz, a minha mãe tá ali, cara. É. A minha mãe tá ali comigo. E é algo que, assim, o Benício nem cresceu, mas eu pratico muito com o Benício. E dentro da situação dele, eu desde sempre, por mais que às vezes ele não tava entendendo, ou ele entende, a gente não tem estudos explicando, né? Mas eu desde sempre, eu falo pra ele o quanto ele é forte, que ele pode tudo, que não é porque ele tem uma cardiopatia que ele não vai poder ser quem ele quiser, entendeu? Então, assim, pratica isso, viva isso intensamente da forma que você tem que viver. Esse é o meu conselho. Sim. É o conselho de mãe, né? É assim, eu, assim como a Ju, né, eu tenho a personalidade parecida, né? Agitada, estressada, né? Aquela que não para. Então, desde quando ela me falou, eu sempre falo isso pra ela, né? Curta muito, né? Porque quando eu entrei aqui, eu olhei pra barriga e falei, que saudade da minha barriga. Que saudade. Então, assim, é o conselho que toda mãe fala, né? Aquelas coisas que a gente sempre escuta, né? Do tipo assim, aproveite para dormir. Não é um conselho, porque você não vai dormir nessa fase, né? A gente, como mãe, sabe isso, né? Mas que as pessoas, talvez, que não tenham filho, né? Que não tenham essa visão, acho que elas querem direcionar dessa forma, né? Falar isso, né? Aproveite todo segundo, né? Eu comentei para você, né? Era assim, eu tô estressado, o quarto da Mari deu problema, tal. Curta. O problema é bom. O problema é bom e você vai sentir falta desse problema. Vai te render boas histórias. Exatamente. O contar aqui pra gente tá sendo maravilhoso, assim, porque é muito gostoso você contar a sua experiência. E por que que eu posso dizer isso? Eu sou mãe de um de 17. Então, quando eu tive ele, eu era muito agitada. Então, assim, eu aproveitei minha gestação, sim, mas com uma história mais, assim, eu estava em ascensão do trabalho, então, assim, talvez eu tenha dosado um pouco mais o trabalho e não tanto a maternidade como deveria. Mas eu aproveitei. Mas, quando eu olhei para trás, já foi. E hoje, ele já tem aí 17 anos, indo para uma faculdade, namorando, e o que é prazeroso para mim? Ele falar e eu escutei ele comentando aí com a sogra na época. A minha mãe sempre esteve presente. A minha mãe sempre esteve comigo. Então, eu acho que isso é o prazer de toda mãe, né? É você ter feito a lição de casa, ter conseguido conciliar e chegar lá na frente e ele poder falar: a minha mãe é especial. Teve um dia, aí eu queria contar esse fato, eu não sei porque eu senti muita pressão e eu mandei uma mensagem para ele e falei: filho, eu não sei o que pode acontecer comigo, eu estou dentro de casa, mas eu estou sentindo algo e eu queria que você soubesse que a mãe te ama muito e que você nunca esqueça disso, nunca. E ele falou para mim: mãe, você é o maior orgulho da minha vida. E assim, foi uma mensagem que eu li e que chegar aqui e falar: nossa, eu fiz a lição bem feita, né? Eu tive um resultado esperado muito bom. E assim, tenho saudade de ambas gestações, né? Quando eu voltei a trabalhar, eu fiz um textão para os meus 2 filhos, né? Coisa que eu não faço no Instagram, eu nem sei postar muita coisa, nem sou muito de, né? Sou de TI, não sou de TI, porque Instagram não é comigo. Mas eu escrevi e começou a chover mensagem, falar de pessoas assim que eu já nem tinha mais contato, falando: Beth, eu nunca vi um texto tão lindo. E aí eu falei: não é a Beth que faz um texto tão lindo, é uma mãe. É uma mãe. É uma mãe que consegue relatar, independente das suas situações, independente do que você vivenciou. Esse amor de mãe é incondicional e
infelizmente, né? Você hoje talvez fale assim, eu me emociono, mas o fato de quando você vivencia é muito especial, né? Então é assim, não há problemas, né? Não há BO, né? O BO é legal, faz parte e você vai sentir saudade dele na frente. Eu tive vários problemas no quarto do meu filho, móvel que não chegava, e ele chegando junto. Ok, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Você vai sentir muita saudade. Então, eu acho que assim, aproveite a cada segundo. Não é nem minuto, nem nada. É segundo. Porque realmente o que passou, ele não vai voltar, né? Então, por exemplo, hoje, depois de um ano, eu olho para o meu bebê e falo: Nossa, você já não tem mais a cara de bebê, você já é uma criancinha, né? E aí eu pego a foto, né? Eu sou aquela mãe louca que, ao deitar, as diversas noites, né? A gente fica até com insônia de tanta coisa pensando ao longo do dia. Eu repasso as fotos, né? E eu olho para trás e falo: Meu Deus, parece que foi ontem. Eu sinto o cheirinho dele na maternidade, né? E ele Não, já tá e comigo. outra coisa, você vai ainda pagar muita língua, viu? Ah, De vai. coisas que você vai falar, que você fala que, eu não vou fazer isso, não sei o quê. Vai. Vai acontecer. E não se frustre por isso É. acontecer. Tire risadas boas desses momentos. Eu tô falando porque eu era pessoa, né, que falava: Imagina, eu vou fazer festa de um ano pro meu filho, ele nem vai curtir. Pois bem, chegou a festa de um ano, eu fiz uma baita festa. Por quê? Porque eu queria comemorar a vida dele. De tudo que ele passou, Exatamente. eu falei: meu filho ter chegado até um ano de idade é uma grande conquista. Então eu falei: eu vou comemorar sim. Vou trazer as pessoas que fizeram parte disso para comemorar comigo. A festa de um ano não é para ele, é pra gente. É pra gente. É pra Nossa, gente é isso se mesmo. consagrar que, putz, a gente conseguiu manter a criança. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, da minha situação, foi para comemorar de fato a vida dele, de tudo que ele passou, ele sobreviveu e tá aí. Então, assim, você vai pagar muita língua. E não se frustre por pagar língua, tá? Tire risadas disso, porque é bom. Exatamente. Me emocionaram. Eu tô aqui acabada, chorando, a câmera virada pra mim. Eu não vou nem olhar. Sacanagem. Vocês ó, pegaram pesado. Era uma perguntinha inofensiva. Foi você que fez ainda. É, me ferrei. Mas, meninas, muito obrigada pelos conselhos. Sei, né, que vou sofrer muito. Acho que vou sofrer, como também vou querer muito essa volta. Porque já a saída já é algo bem complicado, né? A gente ficar vivendo com aquele reloginho de que eu não sei quando que é o último dia. E aí parece também que você não pode assumir mais coisas. Enfim, e essa semana eu tive uma reunião em que a gente terminou de anunciar a minha saída pro cliente de fato, né? A gente já tinha anunciado que eu estava grávida pro cliente de quando... Meu chefe, na verdade, ficou muito empolgado para anunciar. Eu falei: Não, anuncia, pode anunciar. E aí a gente tinha anunciado, mas de fato dessa vez a gente fez um anúncio aí maior durante um kickoff em que meu nome já não estava mais presente na tela, né? Um nome que eles vêm vendo 2 anos. É difícil. Uma você fala assim: Nossa, que estranho. Mas passa. Deu aquela embargada. Passou. E a gente vai viver outras coisas agora. Exatamente. Então, é isso. E acho que a volta é mais ou menos o mesmo estilo. Exatamente. Mesmo sentimento. Exatamente. Vai dar aquela embargada, mas a gente vai sair do outro lado. O trabalho é um filho, né? Sim. A entrega é um filho. Exatamente. A gente fica com aquela sensação de abandono. O problema é que a sua entrega, às vezes num projeto você fica 1 ano. E como ela disse, o filho, a entrega é diária. É você manter vivo ele até as 18 horas quando ele vai dormir. Cara, vocês não soltaram essa, não? Esse é ótimo, sensacional. Ai, muito bom. É isso. Bom, mas é um episódio que... Emotivo. Saco. A gente vai cortar essa parte, não pode, né? Não, Ficou muito não boa pode. no final das contas. Mas é isso, pessoal. Acho que hoje a gente espera ter compartilhado um pouquinho com vocês de como é isso para as meninas que ainda pretendem viver isso, para as meninas que já viveram isso, que vocês sintam um pouco a emoção, porque realmente é algo muito forte.
que eu tô aprendendo ainda a viver. Eu ainda não sei viver, eu tô aprendendo. Ai, você tá sendo incrível. A gente queria muito agradecer a participação de vocês. Muito obrigada por vir, por compartilhar a história, por emocionar. Acho que nenhuma dessa mesa saiu ilesa. Não. Nem a que não é mãe. Tivemos que improvisar com o papelzinho que chegou no meio do nada. Mas faz parte. Então, pessoal, é isso. Ficamos no fim de mais um episódio. E provavelmente quando esse episódio lançar, eu já vou estar com a Mari. E vou estar de licença. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada muito, muito obrigada. Obrigada, meninas. Vocês E foram desculpem a minha incríveis. voz.